Fala, meu povo, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje falaremos sobre este fantástico livro, o livro Apologia de Sócrates, escrito por Platão. Mas antes de falar desse livro, quero te convidar para que você deixe o seu gostei nesse vídeo e também para que você se inscreva no nosso canal. Quando você se inscreve, quando você curte esse vídeo, você ajuda muito o nosso trabalho aqui produzindo conteúdo para o YouTube. Dito isso, podemos agora entrar aqui no nosso livro de hoje, o livro Apologia de Sócrates. Quero falar um pouco da minha experiência lendo esse livro. Essa foi a primeira obra de Platão que eu li na minha vida. Confesso que ela foi menos difícil do que eu imaginava. Eu acho que a gente tem muito esse imaginário, né? Cara, ler essas obras clássicas vão ser impossíveis, eu não vou entender nada. Sim, tem algumas bem difíceis, né? Odisseia, inclusive é uma delas, eu não tive ainda a coragem de perpetuar a leitura, já comecei a folhear ela, mas assim, o nosso imaginário, você realmente tem essa percepção de que é muito difícil, mas esse livro ele é muito bom, ele é muito gostoso de ler. Aqui, Platão vai estar narrando a condenação de Sócrates, né? O seu grande mentor, e ele vai estar ali contando pra gente detalhes de como que foi essa condenação. Importante falar que a gente não tem nada escrito de Sócrates. Sócrates não deixou nenhuma obra escrita e muito do que a gente sabe dele veio das obras de Platão, principalmente dos diálogos de Platão, onde Sócrates é quase que sempre, né, um dos personagens principais. Inclusive, aqui próximo ao meu ombro esquerdo, a gente tem ali alguns livros que compilam essas obras de Platão. Estou nessa saga de ler a obra completa de Platão. Ainda falta bastante coisa, mas estou muito feliz de estar trilhando essa jornada. E é muito bacana porque a gente vê ali da perspectiva de Platão muito de quem era Sócrates, como que ele se comportava, como que era essas conversas que ele tinha ali, principalmente com as pessoas ali, né, que eram tidos, né, como sábios da época. Então, foi muito bom. Eu coloquei esse livro aqui, né, uma Apologia de Sócrates, no nosso clube do livro. A gente leu esse livro em junho e foi muito legal a resposta do pessoal. O pessoal gostou bastante da leitura. E como eu disse, aqui o livro vai tratar da condenação de Sócrates ali no Tribunal de Atenas. E a nossa ideia é a gente poder passar um pouco, né, sobre alguns trechos aqui desse livro. De maneira resumida é essa, né? Eu acho que no final, eu acho que eu posso dar um spoiler aí de 2.500 anos. Sócrates acaba morrendo no final do livro, né? Ele acaba sendo condenado de fato, mas a nossa ideia é passar aqui em alguns dos trechos que o livro nos apresenta. E quero começar logo na abertura, aqui nessa edição que eu tenho, inclusive até deixar uma indicação, nessa edição aqui é bem legal porque o livro traz aqui uma cronologia, não sei se dá para ver aí no vídeo, mas é legal porque ele traz uma cronologia dos fatos para que você possa se situar no tempo. E logo no início, a gente já vai ver Sócrates ali deixando algo muito claro. Logo na abertura do livro, Sócrates ele já quer se colocar como alguém diferente dos sofistas. Tem um trecho aqui do livro que ele vai, logo no início, né, ele vai dizer o seguinte: concordo que eu seja um orador, ainda que não do estilo deles. E quando ele fala deles, ele está se referindo ali aos sofistas. Então, primeiro, né, por que Sócrates ele quer fazer essa distinção, fazer essa diferença, meio que falar assim, ó, eu não pertenço a esse grupo, eu não faço parte deles. A gente tem que entender antes quem eram os sofistas, né? E basicamente, sofista, né? Sofista significa aquele que sabe. Então, o sofista era aquele que dizia que tinha o conhecimento, era aquele que dizia que carregava o conhecimento, só que tinha um ponto muito importante ali no sofista, que é, para o sofista, o importante não era a verdade objetiva, mas sim a retórica. Ele não tinha esse interesse genuíno em buscar a verdade, em descobrir a verdade. Ele era a gente falou no nosso podcast passado, do livro Dar e Receber, do tomador, do malandro. O sofista era esse malandro, era o cara que era um ótimo orador, tinha uma retórica incrível, que não estava se importando muito com a verdade objetiva, e o que ele fazia, e até ganhava muito dinheiro para isso, ganhava muito bem para isso, era convencer as pessoas de algo. Então ele era contratado por pessoas
e ele tinha ali, através da sua retórica, da sua oratória, esse poder de manipulação, de convencimento das pessoas a respeito de algo. Sim, os sofistas ainda estão entre nós, ainda habitam nos dias de hoje, não com essa nomenclatura ainda, mas eles estão, muito deles por aí. E aí, quem que era então? Se a gente tem os sofistas, a pergunta é quem que eram os filósofos, porque Sócrates, ele está se colocando aqui separado desse grupo, ele está falando, ó, eu não sou como eles, eu posso até ser um orador, ainda que não do estilo deles. E Sócrates era de fato ali um filósofo. Então, se o sofista é aquele que sabe, né, aquele diz que sabe, o filósofo é aquele que é o amigo da sabedoria. Então, a palavra filosofia, você vai ter philos, né? Philos, que é amigo no grego, sofia, que é sabedoria. Então, o filósofo é o amigo da sabedoria, é aquele que busca a sabedoria, é aquele que tem um interesse genuíno em buscar a verdade, em buscar a sabedoria. A tradição ainda vai dizer que a primeira vez que a palavra filosofia foi usada foi por Pitágoras, quando o rei Leôncio vai perguntar para ele de onde que vem a natureza da sua sabedoria, e ele fala, eu não sou um sábio, eu sou apenas um amigo da sabedoria, e aí então essa palavra é usada, né, a filosofia, o amigo da sabedoria. E esse é um ponto de partida fundamental para a gente poder entender esse livro, para a gente poder entender a condenação e para a gente poder entender a vida de Sócrates e, consequentemente, dos seus discípulos. Vai vir Platão, depois, como discípulo de Platão, vai vir Aristóteles, né, os filósofos verdadeiros, que é Sócrates, ele nunca usou da manipulação. O seu alvo sempre foi buscar, de fato, a verdade. Ele tinha esse desejo, ele tinha esse anseio, a gente vai ver aqui isso acontecendo. E nos diálogos de Platão, em todos que eu li, é muito legal como você vai estar ali vendo Sócrates tendo essa conversa, muitas vezes até colocando as pessoas ali meio que em confusão, porque ele está de fato buscando a verdade naquele ponto que está sendo tratado. Então, aqui no livro Apologia de Sócrates, você tem essa ideia inicial, esse ponto de partida. Sócrates não quer ser reconhecido como um deles, como um sofista. E aí a gente vai entrar de fato aqui na nossa conversa a respeito do livro, quando Sócrates ele é colocado, digamos assim, né, como o homem mais sábio da Grécia. E isso é muito louco, porque a história diz o seguinte, lá na Grécia você tinha o oráculo de Delfos, né? Então, basicamente, o oráculo de Delfos ali era um lugar sagrado, um lugar religioso ali para a época, onde você tinha as sacerdotisas, né? Que eram mulheres que eram consagradas ali para a religião, e elas ficavam ali nesse oráculo de Delfos, as pessoas iam até lá para se consultar com elas, e elas ali como consagradas à religião, elas tinham elas eram essa figura meio que intermediavam, né, o que ali os deuses estavam falando para as pessoas. E aí um amigo de Sócrates vai lá no oráculo de Delfos, o Querefonte, que inclusive também aparece em outros diálogos aí de Platão, e ele vai ouvir lá no oráculo de Delfos que Sócrates é o homem mais sábio da Grécia. Ele não entendeu nada. Quando Sócrates fica sabendo disso, ele fica ainda também sem entender, ele se questiona, cara, como que eu sou o cara mais sábio da Grécia? Tem muita gente aí que sabe mais do que eu. E aí, o que ele faz, né? Qual que é a primeira inclinação ali de Sócrates? Cara, eu vou atrás, eu vou me encontrar com os grandes sábios aqui da Grécia e eu vou provar que o oráculo está errado. E, cara, isso é muito bacana, porque assim, primeiro que não, quando Sócrates ele acaba sabendo disso, não existe arrogância, não existe prepotência, e a busca dele, que a gente vai ver o que isso vai acabar desenrolando, mas a busca que ele tem em conversar com os sábios é para provar, né, que o oráculo de Delfos está errado, ele está querendo provar que o próprio Deus está errado. Então ele sai aí nessa saga, e aí basicamente quando ele vai se encontrando ali com essas pessoas que tinham essa grande reputação de serem pessoas inteligentes, ele começa a ver que esses caras não sabiam de nada. E aí é louco porque ele pensa o seguinte, ele fala, esses caras não sabem. Eu também não sei muita coisa, mas eu pelo menos sei que eu não sei. E aí ele parte da ideia de que ele é o homem mais sábio da Grécia porque ele sabe que ele não sabe. E o ponto principal aqui disso tudo é que ele nesse momento, ele está estabelecendo um princípio que é
A ignorância máxima do homem é achar que sabe alguma coisa quando na verdade ele não sabe nada. Ao passo de que a inteligência maior do homem é reconhecer que ele nada sabe ou que ele sabe pouco. Então, ele tem essa clareza, né? Durante essa caminhada, essa conversa que ele vai tendo ali com os que eram tidos como sábios, e ele entende isso, de que, cara, eu sou mais sábio porque eu sei que eu não sei, então a ignorância máxima é justamente isso, é você achar que sabe quando você não sabe, e a inteligência, né, é ter essa humildade em reconhecer isso. E ele vai causar muita confusão lá. É engraçado porque nos diálogos de Platão, e aí a sugestão que eu já te dou, né? Leia primeiro esse livro e depois parta para ler ali os diálogos, porque muito do que você vai ver aqui, você também vai encontrar nos diálogos no sentido do que Sócrates fazia. Porque ele vai conversar com esses caras, ele começa a questionar esses caras, e esses caras ficam muito bravos com ele. Por quê? Porque imagina o seguinte, você ali, né, é uma pessoa extremamente ególatra, você almeja essa reputação, chega um cara, começa a te questionar coisas que você não sabe responder e a sua reputação começa a ser diluída, começa a ser esfacelada. E é engraçado também porque no livro, o livro vai falar, né, Platão está dizendo, de que alguns dos discípulos de Sócrates também começam a indagar esses caras e começam a falar, cara, esses caras realmente não sabem. Então ele cai em descrédito tanto com Sócrates como com as pessoas, e isso vai gerar uma grande confusão ali. Quero só abrir um parênteses aqui que eu achei muito engraçado, e a gente vê como que existem questões que aconteceram séculos atrás, mas que são ainda extremamente atuais. Ele vai falar de uma pessoa, eu não lembro agora qual que era a profissão dele, mas se eu não me engano ele era artesão. E ele vai encontrar com esse cara e ele era um baita artesão. Ele era um cara que era muito bom na profissão dele. E ele fala, esse cara, ele é muito bom no que ele faz, né? Nessa parte técnica, digamos assim, do trabalho. Só que o problema dele é que ele acha que por ser muito bom nisso que ele faz tecnicamente como artesão, ele acaba querendo entrar em outros assuntos, achando que ele também vai ter essa capacidade para falar sobre outras coisas que ele não sabe. E hoje em dia, a gente acaba vendo muito isso, pessoas que, cara, são muito boas em algo, vou dar um exemplo aqui, hipotético, tá? Isso não acontece, mas em Hollywood, o cara é um baita de um ator, o cara atuando, ele é um fenômeno, e ele acha que por ser um grande ator, ele também vai ser um grande intelectual, ele vai saber entender e poder ali falar com autoridade sobre todas as questões que assolam, né, o nosso planeta, e a gente vê que, infelizmente, alguns acabam passando bastante vergonha para as pessoas que têm o mínimo de consciência, né, que são minimamente sãs. Então, a gente vê que isso acontece ainda hoje. Pessoas que são muito boas numa profissão e que acham que por serem muito boas nisso, acabam, por tabela, também sendo pessoas muito sábias e muito inteligentes, capazes de lidar com questões que estão muito acima daquilo que elas podem conceber. E aí, voltando aqui agora, fechando esse parênteses, a gente vai ver esse cenário, né, de Sócrates acabando deixando muita gente bravo e ele vai sofrer duas grandes acusações, né? Então, quero entrar em cada uma delas aqui. A primeira acusação que Sócrates ele vai sofrer é em não acreditar nos deuses da cidade. Então, a gente tem essa figura religiosa muito forte na Grécia, né, dos deuses. Você tinha vários deuses ali, inclusive tem muitas histórias de mitologia que até hoje são famosas, o pessoal faz filme disso. E Sócrates, então, ele é acusado e fala, ó, você é um ateu, né? Ele é acusado de ateísmo por não acreditar nos deuses da cidade, mas Sócrates, ele fala, cara, essa acusação não faz o menor sentido, porque tudo que eu tenho feito tem sido por causa de Deus. Eu só vim nessa saga que eu tenho vindo e conversado e buscado, porque foi o Deus lá no oráculo de Delfos que me falou que eu era o cara mais sábio. Então, tudo que eu tenho feito é por causa de Deus, não faz sentido eu ser acusado de ateísmo. Além disso, ele vê de fato, né, essa sua missão como uma vocação divina, esse fato dele buscar e fazer o que ele está fazendo, né, se propondo ali a fazer. Só que existe um ponto aqui também fundamental para a gente poder entender, que é, Sócrates acreditava em Deus, ele não era um ateu de acreditar que não existia nenhum tipo de divindade, mas de fato ele não acreditava nos deuses da Grécia. É legal porque no livro a gente vai ver
as pessoas falando dos deuses e Sócrates muito claro e incisivo falando do Deus, né? Deus no singular. E aí a conclusão de Sócrates, né, a gente consegue entender isso, é que ele acredita em um Deus, mas ele entende que esse Deus não é nenhum dos deuses da Grécia. E aí eu quero levantar aqui agora, e isso foi muito legal, porque eu já tinha pensado um pouco sobre isso, e na faculdade de teologia a gente conversou bastante sobre esse assunto que eu vou tratar aqui agora, e depois eu comecei a ver as peças se encaixando, né? A gente vai ver aqui então, Atos capítulo 17, verso 22, que a gente vai ter ali Paulo indo para a Grécia, pregar para os gregos, e a gente vai ter essa história do Deus desconhecido, né? Então, lá em Atos 17 e 22, a gente vai ler o seguinte: então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Então, Paulo está falando o seguinte, ó, eu vim aqui e eu vi que existe uma estátua aqui a um Deus desconhecido, um Deus que vocês não sabem o nome. E esse é o Deus que eu venho anunciar a vocês. E quando a gente olha para a história de Sócrates, Sócrates era um escultor, Sócrates acreditava nesse Deus que ele não sabia qual que era de fato o nome dele. Então a tradição vai nos trazer que existe, não tem como comprovar isso, mas é uma teoria muito bem fundamentada, de que pode ter sido Sócrates ou algum discípulo de Sócrates que fez essa escultura, que fez essa estátua do Deus desconhecido, e que o Deus de Sócrates é o mesmo Deus de Paulo, apesar de Sócrates não ter tido contato com a religião, não ter tido contato com nenhum judeu, né? Com o cristianismo, obviamente, né? Porque Cristo vem depois, mas não ter tido nenhum contato com os judeus. Mas é muito legal de entender que nessa busca racional de Sócrates, ao longo da vida dele, ele vai, através da razão, acreditar em um Deus que não é nenhum Deus dos deuses da Grécia, é o Deus desconhecido, e é justamente esse Deus no qual Paulo vai vir anunciar. E faz ainda mais sentido quando a gente começa a ver a vida de Sócrates e entender o que significava esse Deus para ele. Para Sócrates, esse Deus, ele era basicamente o próprio bem. Então, Sócrates, ele era um cara, isso aqui é importante a gente falar, que ele pregava muito e ele era muito voltado para essa questão das virtudes. Ele tinha esse cuidado em ensinar para os jovens, para os seus discípulos, a fazer o bem, as virtudes. Ele tinha até umas questões de buscar alguns sacrifícios para o corpo, porque ele sabia que aquilo fazia bem para a alma. Então, ele era um grande disseminador das virtudes. E ele entendia que essa divindade, esse Deus único, era o bem, e que quando você vive as virtudes, você está ficando cada vez mais próximo desse que é o Deus, né? Que é o bem em si. Então a gente vê uma grande relação do Deus de Sócrates, o Deus de Paulo, e para mim é muito bacana quando a gente vai estudando a filosofia, estudando a história, e vê essa convergência, né? Essa conexão aí de Paulo chegando e vindo pregar o Deus desconhecido, e que pode ter sido, por que não, né? Ali o próprio Sócrates ou alunos dele, discípulos dele, que fizeram aí essa escultura. Então essa foi a primeira acusação que ele sofreu. Ateísmo, não acreditar nos deuses da cidade. A segunda acusação que Sócrates vai sofrer é a de corromper a juventude, né? Ou seja, em outras palavras, é a acusação dele estar piorando os jovens. E é muito engraçado porque a resposta que Sócrates dá, e aí eu vou dividir essa resposta em duas frentes, né? A primeira, ele vai dar essa resposta logo direto, e depois ele vai dar uma resposta no final, já ali da sua condenação. A primeira resposta de Sócrates para essa condenação, em outras palavras, é a seguinte: como que eu posso corromper a juventude se eu estou ensinando para eles virtudes? Como que eu posso corromper a juventude? Como que eu posso estar fazendo mal para esses jovens se eu estou ensinando para eles o caminho do bem? Não faz sentido. Não faz sentido vocês me acusarem de que eu estou prejudicando esses jovens se tudo que eu ensino para eles é aquilo que vai fazer bem para a alma deles.
E aí no final do livro, ali mais pro final do livro, ali na parte final da condenação, a gente vai ver ele dizendo o seguinte: como que vocês podem me acusar de corromper os jovens, se esses mesmos jovens que eu ensino, eles estão, a maioria aqui, vendo isso, estão em meu favor? Então, é muito louco isso, porque ele está sendo acusado de algo que nem mesmo os seus discípulos, nem mesmo, ele até fala sobre isso também, que nem os pais desses discípulos acusam ele. Então a gente vê que realmente não faz o menor sentido essa acusação e isso vai se desenrolar. Então essa é a segunda acusação ali que ele sofre e a gente vai vendo o livro desenrolando, se desenrolando. E aí tem mais dois pontos que eu queria tratar aqui, que para mim também são fundamentais quando a gente vê a vida de Sócrates e tenta de alguma forma emular, né, pegar virtudes ali e trazer para as nossas vidas. O primeiro ponto aqui, até para a gente caminhar para o final desse vídeo, é que Sócrates ele não somente pregava alguma coisa, mas ele estava disposto a morrer por aquilo, como ele morreu. Ele dedicou a sua vida para uma vocação que ele acreditava ser divina, e ele estava disposto a morrer por ela se fosse necessário. Ele não jogou o jogo da manipulação, ele não foi covarde para fugir de alguma coisa, ele estava ali, de peito aberto, e defendendo o que ele acreditava, defendendo a verdade, a busca pela verdade, defendendo o caminho das virtudes, esse Deus desconhecido, que não eram os deuses da Grécia, de coração, de corpo, de alma, sem se importar com aquilo, sem se importar com a morte. Ele preferiu inclusive a morte do que abrir mão do seu chamado. E mais pro final do livro também, para mim, tem uma cena fantástica, uma cena maravilhosa, uma reflexão incrível, que é a seguinte: você tem ali dentre os acusadores um cara chamado Anito, né? E aí Anito ele é muito veemente, né? Que Sócrates tem que sofrer as consequências ali e tudo mais. E aí ele vai falar algo mais ou menos o seguinte, ele vai falar assim: Anito tá pensando que tá fazendo mal para mim, só que ele tá fazendo um mal muito pior para ele mesmo. Mais ou menos o que ele está querendo dizer é o seguinte: quando você faz algo de errado, que era o que Anito estava fazendo, que era cometendo uma injustiça contra ele, você está fazendo um mal muito pior para si mesmo, porque você faz um mal para sua alma. Isso aqui é muito legal, porque Sócrates entende que você pode fazer um mal para o corpo de uma pessoa. Você pode matar uma pessoa, como foi o caso dele. Mas existe um mal muito pior, é quando você faz um mal para a sua própria alma. E que o homem ele é incapaz de fazer o mal para a alma da outra pessoa. Você pode... E aí você tem até essa relação com Cristo, né? Cristo vai falar, cuidar, tenha medo, não dos homens que podem ferir o seu corpo, que podem matar o seu corpo, mas sim daquele que pode lançar a sua alma no inferno. Então, a gente tem aqui Sócrates com esse conceito muito claro, que é: um homem pode fazer mal para outro homem, mas não pode fazer mal para a alma deste homem. E quando um homem, aqui usando Anito, né, que é um dos seus acusadores como exemplo, quando Anito faz o mal para mim, Sócrates, ele está fazendo um mal muito pior para ele, porque ele está fazendo um mal para a alma dele. Então, eu acho que isso daqui é fundamental quando a gente tem esse entendimento, essa percepção na nossa alma, que é eterna, de que quando a gente faz um mal para alguém, a gente está fazendo antes um mal muito pior para a gente mesmo. E Sócrates tinha esse conceito muito claro, muito bem definido. E ele fecha para mim com chave de ouro, com uma reflexão sobre a morte. Ele está lá falando de maneira assim, né, bem resumida. Será que a morte é algo tão ruim assim? Ele vai dizer algo como: se eu condeno alguém à morte, será que eu faço um mal para ela ou eu estou fazendo um bem para ela? E aí ele fala, e é legal como que ele encontra verdades universais através basicamente da linha de raciocínio que ele vai construindo, sem até sem muita base de estudo, porque naquela época eles não tinham, né, acesso ao que a gente tem hoje, por exemplo. E aí ele vai dizer, né, só existem dois caminhos para a pessoa depois que ela morre.
ou vai ser um sono eterno, ou a pessoa vai, como muitas pessoas dizem, né, encontrar com seus antepassados, com as outras pessoas que morreram. Então, só existe esses dois caminhos na cabeça de Sócrates. E ele fala, se esse segundo caminho, né, esse segundo ponto, que é você encontrar com seus antepassados, né, e tendo a sua alma que é eterna, indo para esse lugar onde você viverá para sempre, se isso for a verdade, vai ser ótimo para mim. Então a morte não é algo ruim para mim. E é engraçado porque ele ainda fala o seguinte, ainda vai ser muito bom porque eu vou poder encontrar com outras pessoas que também foram mortas injustamente e comparar o que eu estou passando com o que elas passaram. Então ele é até meio irônico e meio cômico essa parte com eles, e ele tem essa visão muito clara de que ele tinha uma alma eterna e ele não encarava a morte como algo ruim. E esse questionamento é um questionamento que muita gente que às vezes não tem religião ou que não, sabe, é muito materialista, precisa ter o entendimento que se você condena uma pessoa à morte, será que você está de fato fazendo mal a ela? Ou você não está fazendo um bem para ela? E é legal ver Sócrates ele encontrando, né, essas respostas através da sua linha ali de raciocínio. E ele ainda fala, para a gente poder fechar o vídeo aqui, que é muito mais difícil você fugir da maldade do que da morte. E ele fala, eu posso não fugir da morte, mas esses meus acusadores, eles não foram capazes de fugir da maldade. Então, é muito bacana, é um exemplo de um homem virtuoso, de um homem que realmente entende a sua vocação ali como algo divino, que ele está disposto a morrer por isso, e um cara muito humilde em reconhecer que ele não sabe das coisas, e justamente por isso que ele, né, ele chega nessa conclusão que ele é o homem mais sábio da Grécia. Então, é um livro pequeno, né? Essa edição aqui a gente vai ter 78 páginas, aqui o Apologia de Sócrates, mas muito denso, com muitos aprendizados, e o meu conselho para você é, leia este livro com calma, vá grifando, vá anotando. Como vocês podem ver, todos os meus livros, anotações, vou grifando, vou escrevendo, vou fazendo resumo. Eu tenho certeza que você vai colher muitos frutos lendo esse livro, que você vai encontrar grandes tesouros lendo aqui. E caso você queira também, né, como eu, entrar nessa jornada de ler a obra completa de Platão, esse daqui é o seu livro introdutório. Ao meu ver, a Apologia de Sócrates é um livro que vai fazer com que você entenda ali, né, quem era Sócrates, entenda um pouco dessa visão mais macro ali, né, da vida dele, e aí Platão vai vir como um dos seus discípulos e vai ser um grande filósofo também, deixando um legado, tendo Aristóteles ali como um dos seus discípulos. Depois eles acabam rompendo ali essa caminhada juntos. Aristóteles vai acabar abrindo ali a sua escola, vai se tornar o tutor, né, o mentor de Alexandre o Grande, enfim, vai seguir o seu caminho, mas vale muito a pena você ler. Fica essa indicação, tá aqui Apologia de Sócrates. E caso você esteja até agora nesse vídeo e não deixou ainda o seu gostei, já deixa aqui no nosso vídeo. Também se inscreva no nosso canal para que você possa receber tudo aquilo que a gente está produzindo aqui no nosso canal. E espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus aí, meu povo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.